boa noite. Seja muito bem-vindo ao podcast Atualiza da F5 Assessoria. Karina, o que é F5 Assessoria? Entra no nosso site. É uma empresa de terceirização para financeiro, administrativo e também de RH. Se você ainda não conhece os nossos produtos, recomendo que você entre aqui, dê o seu like, dá um joinha para a gente aqui, inscreve no canal. E também aproveita e entra lá no site www.f5bpo.com.br. O que tem lá, Karina? Nós vamos trabalhar com microempreendedor individual, vamos trabalhar com a terceirização financeira, vamos trabalhar com a terceirização administrativa dos seus processos e vamos trabalhar com a terceirização de RH, inclusive com recrutamento e com gerenciamento da sua equipe. Como isso pode melhorar a minha vida empresarial, Karina? Nós vamos diminuir o custo da sua operação e vamos trazer um profissional totalmente qualificado para fazer esse trabalho para você. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Entre em contato com a gente. Quero aproveitar esse momento e dar as referências nas nossas redes sociais também, que nós estamos no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube e também dentro do nosso site. Então, se você ainda não nos conhece, eu peço que você entre lá no nosso Instagram, Facebook, que é o F5 Assessoria _BPO. Nos dois estão com a mesma procura, ou F5 BPO, se você preferir, tá bom? Seja sempre muito bem-vindo aqui dentro da F5 Atualiza. Bom, queremos falar um pouquinho sobre os nossos parceiros, né? Dr. Sérgio Medeiros, que é um grande amigo e parceiro de negócios também, que criou um modelo totalmente atualizado pós-pandemia, que é o atendimento terceirizado e online dos médicos para poder atender você e a sua equipe, a sua família também. Então, hoje ele atua, inclusive, com profissionais na área de psiquiatria e psicologia. Ele também consegue fazer um acompanhamento da sua equipe sem problema algum. Então, entre em contato com o Dr. Sérgio, com toda certeza ele vai trazer um atendimento de qualidade para você, para sua família e para sua empresa. Também, doutora Lidiane Senzi, que melhora o meu sorriso e eu sou uma nova mulher. Só não fiz as aplicações de Botox ainda, né, com a Lidiane, mas, assim, no meu sorriso está impecável. Então, se você puder e quiser conhecer a Lidiane, ela atende em Curitiba, tá? Infelizmente, você que está fora não vai poder atender, mas em Curitiba, na Francisco de Rosso, no Xaxim, em frente ao Condor. Então, se você quiser dar um pulinho lá, a Lidiane tem um tratamento VIP para poder te apresentar, certo, gente? E o nosso querido e patrocinador oficial, que é a WJR Consult, do nosso querido Wallenstein e da Juliana, que está lá em São Paulo. É uma empresa de consultoria que traz toda a readequação para os seus processos dentro da sua empresa e depois ele liga para aqui, para a F5 e diz assim, Karina, dá sequência nisso e terceiriza. Então, corre lá, gente, conversa com o Wallenstein, que com toda certeza ele dá o treinamento para você, te ensina, orienta você também como terceirização, todos os nossos colegas BPO, e ainda faz o processo para as empresas terceirizadas. Então, eu acho que sim, que você deve procurar o Wallenstein para entender os produtos e os serviços que eles trazem para você aqui. E hoje, ilustre convidado, amigo pessoal, muito tempo que a gente não vê, mas ele está fora do país. E a gente acha todo mundo e traz para você aqui novidade. E para você agora, candidato, que está aí achando que se qualificar, que estudar não leva a lugar nenhum, precisa parar e assistir essa live, que é super importante, porque ele vai falar muito sobre a questão de evolução profissional. Ele que reside em Singapura com a sua esposa Riso e com a sua filha Laurinha. Ele é cristão, saxofonista, entusiasta de tecnologia. Estamos falando de alguém que é engenheiro químico pela Universidade Oswaldo Cruz de São Paulo e também pós-graduado em gestão estratégica pela PUC aqui no Paraná. Atua na Mondelez Internacional, multinacional americana com segmento em alimentos e proprietária das marcas, entre elas muitas, né, galera? Lá, vamos falar. Lacta, Milka, Toblerone, Orion, House, Trident e por aí vai. Então, ela está presente em 150 países e ele também vai falar muito sobre isso com vocês, com toda certeza. O Brasil e a Singapura não é o único lugar que ele já esteve. E atualmente ele é o diretor de pesquisa e desenvolvimento de embalagens na região da Ásia, da África e do Oriente Médio. Profissional com mais de 26 anos na área de experiência de pesquisa e desenvolvimento, também na área da qualidade, desenvolvimento de negócios, propriedade intelectual e manufatura. Estamos falando de Anderson Marinheiro. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Karina. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver Agora assistindo, estamos né? à noite, vai, amigão. Mas assim, É, pode falar de dia que você tá de dia, né? Estamos aqui de dia, né? 9:30 da manhã aqui, 10 horas da manhã em Singapura. Um prazer, né, estar com você aqui, o nosso amigo Roberto, né? Um casal que amamos muito. E queria dar um alô aí para, né, toda a galera do Brasil, né? Os nossos amigos, irmãos, profissionais aí brasileiros, né? É uma honra realmente estar aqui com vocês e poder contribuir, falar um pouquinho sobre a minha carreira, sobre a minha experiência e tentar ajudar de alguma forma aí. Nós carinhosamente chamamos ele de marinheiro e por assim eu vou dar sequência por aqui, né? Ele já está Por acostumado, eu favor. sempre chamei de marinheiro, nem consigo chamar de Anderson, vai. Mas enfim, eu queria. Bom, eu conheci um pouco a fundo a tua história agora, né, marinheiro? Então eu nem sabia que você era engenheiro, mas eu quero que você volta lá atrás e conta pra gente aí como é que foi escolher ser engenheiro, como é que foi escolher a É. graduação. A engenharia, o primeiro passo, né, lá atrás, eu fiz o curso técnico em Química, né, e isso ali com 16, 17 anos, na época a gente fazia, né, junto o ensino médio e o curso técnico, né, isso aí foi um pouco de inspiração até em casa, né, eu lembro a minha mãe, eu queria fazer, os mais antigos vão lembrar, processamento de dados, né, quase fui trabalhar na área do nosso amigo Fábio Policeno, mas isso lá atrás O e Fábio aí foi. mãe, né, Aham. "Não, vai para o curso técnico em química, né, tem uns vizinhos aqui, fizeram, parece que é uma boa profissão", e quem é obediente, a gente, né, aprende a ser obediente, ok, vamos nesse caminho, né. E o curso Obedecer a técnico em mamãe. química me abriu exatamente, obedecer a mamãe, abriu muitas portas, né, eu comecei a trabalhar na empresa, vou falar um pouquinho, mas comecei a trabalhar na empresa que eu trabalho atualmente, através do curso técnico em química, e uma vez lá e veio outro incentivo, né, o incentivo da esposa também, mas por que não fazer um curso superior, né? É uma época muito difícil, né? Não tinha Uhum, recursos, né? Tentei várias vezes ali fazer até, né, outras universidades públicas, né? Mas pelas as circunstâncias não foi possível. Mas aí com o incentivo da esposa, né, vamos lá para o curso, né, de engenharia química, que fazia todo sentido na minha visão de futuro, né? Já estava na empresa, já tinha uma ideia, né, mais ou menos de por onde caminhar, né? uhum. Isso é importante, né? Você pensar um pouquinho e decidir as coisas da forma mais consciente possível, né? Mais Nem sempre a consciente. gente tem todas as respostas, mas tenta o máximo de informação que você tem, usa aquilo e define para onde você quer caminhar. E o curso de engenharia química para mim foi nessa linha, né? Realmente de entender que é um curso super amplo, né? Para quem é engenheiro químico ou conhece um pouco da área, é uma das engenharias que você tem atuação em muitos segmentos, né? Inclusive na indústria de alimentos, que é onde eu trabalho hoje. Uhum. E graças a Deus foi né, acho que Deus inspirando ali, ajudando, realmente foi um caminho que me abriu muitas portas e tenho, né, conseguido aí galgar, né, oportunidades através desse curso, né. Então a engenharia química veio nessa linha. E na sequência, né, acho que a parte que você comentou, né, como a gente evolui, né, e se desenvolve, né, a gente não pode parar, né. O curso de engenharia ele é um curso totalmente técnico, né, voltado para uma matéria técnica, Sim. como outras engenharias. Eu acabei fazendo depois um curso mais voltado para a área de administração, né, que é essa parte mais estratégica, que é super importante também, independente se você vai ser líder de pessoas, se você vai ser um líder de projetos, né, um líder de programas, um empreendedor, um dono de empresa, né, você ter essa visão administrativa é importante também, complementa, né. Por isso eu fui, na sequência, fazer o curso de gestão estratégica na PUC, inclusive é em Curitiba, e que me deu muita bagagem também para outros aspectos, né, complementando a minha parte de formação, né, acadêmica, vamos dizer assim, né. Isso aí. Mas eu tô vendo também aqui que você tem formação na qualidade, analista de qualidade, né? Isso, a análise de qualidade, né, essa função, ela vem em função do curso técnico em química, né. Então o curso técnico em química, ele Ah. também é super amplo, então ele te Aham. permite trabalhar na indústria metalúrgica, na indústria de alimentos, em Sim. qualquer tipo de indústria, na indústria química, obviamente, né. Então sim, eu comecei a fazer análise, comecei a trabalhar como analista de qualidade, em função do curso técnico em química, né. Entendi. Eu tô vendo aqui que no primeiro ano da faculdade de engenharia química que você entrou na Craft, então. Isso, na verdade eu entrei no último ano do curso técnico em química, né. Então falando bem rapidamente Isso da nós da estamos falando de história, né. quantos anos de carreira ali? Há 26 anos, já 26 anos na empresa, né. A mesma empresa, mas com várias empresas ao longo da história, né.
quem conhece um pouquinho da história da Mondelez Internacional, Uhum. é uma empresa que veio de outras empresas e eu Sim, tive a oportunidade, o privilégio de participar desses momentos, né. Então cresci a minha carreira sim. através dessas mudanças também da empresa. Então, às vezes pergunta: "Mas 26 anos na mesma empresa, como que é isso, né? Como que você É aguenta, uma tal?". vida. Mas é uma vida, né, mas é tão dinâmico que É. você nem percebe e as oportunidades foram surgindo, né, ao longo do tempo, então eu não Ah, me mas então não dá arrependo para não. entrar É. estagiário e ser CEO em 6 meses, não? Não dá, não dá, Ah, galera, não dá. Olha aí, você que entra no recrutamento dizendo para mim, ah, Karina, com 6 meses eu quero virar gerente. a Marinheiro, o não que você ser que acha você abra a não disso? é difí a não ser que você abra a sua própria startup, né, hoje tem outros modelos de negócio que, permite, né. Mas grandes corporações, né, empresas É isso globais, aí. consolidadas de mercado, você tem que pagar o preço, né, Tem que não provar, não né? não Sabe? tem que provar, tem que se aprofundar, tem que ter conhecimento, né. A empresa, ela vive de resultados e os resultados vêm através dos talentos dos profissionais, né. E talento você consegue, estudando, né, batalhando, e atuando realmente, desenvolvendo o seu trabalho. Viu? E vamos falar a verdade que não é todo dia de sim também, né, Marinheiro? Em todo esse trajeto aí tem dia que não é assim todo dia, né? Tem muito buraco nessa estrada, viu. A vista é maravilhosa, né, É, a então, vista da carreira quando a gente tá na carreira, a vista é linda, né, porque você tem o horizonte, tem, né, você tem planos, exatamente. sonhos, né, mas os buracos estão ali, então você tem que passar por eles também, aprender, né, desenvolver. O estudo é contínuo, né, isso sem dúvida, assim, eu falei de 2 cursos principais que eu fiz lá no início, né, Aham. mas ao longo desses 26 anos foram muitos treinamentos, muitos cursos fora, muito desenvolvimento, né. Eu costumo dizer, e essa é uma teoria, na verdade, mas que eu aplico muito na minha jornada como profissional, como líder também, é o modelo de desenvolvimento 70-20-10, né, que você deve conhecer, né. Então 70% do seu desenvolvimento, do Isso. seu aprendizado é on the job, é no trabalho, né. 20% são os mentores, o seu chefe como coaching, né, então é você trabalhando com pessoas, né, as pessoas te ajudando, te orientando, você aprendendo da experiência de outros, e 10% é aprender, é ler, né, aprofundar e fazer curso, treinamento. Então esse modelo ele é riquíssimo, então tem que continuar estudando, não é só Isso aí. a experiência on the job não, tem que Viu? E o ir mundo para é o livro digital também. hoje. A gente precisa o tempo todo tá atento nas mudanças, as tecnologias, né? É. Tá antenado. Olha, se eu tivesse essa riqueza que existe hoje, né, Eu penso disponível, isso né, você também. tem o Coursera, tem o LinkedIn, enfim, ferramentas, não sei nem se posso fazer propaganda aqui, Karina, mas, as várias ferramentas disponíveis aí, meu, é incrível, né, é uma riqueza tudo, você tem tudo na mão, você não precisa sair de casa para nada, você pode estudar Concordo. aí do Brasil, você pode fazer curso aqui em Singapura, Isso né, mesmo. existem cursos riquíssimos aqui e vice-versa. Então, aproveita realmente, né, a nova geração, né, não usa as redes sociais, os recursos sociais só para ficar ali, né, gastando tempo nos Eu videozinhos costumo não, né. dizer para os recrutados, né, ou seja, para os candidatos, assim, gente, vocês não estão tirando só o Rex, levanta esses braços, estica ele aí que dá para ir longe, É isso aí. E não né? coloca desculpa, né, a gente fala: "Ah, mas eu tenho já, né, tantos anos, eu não vou conseguir acompanhar a meninada", né. Tem para todo mundo, Tem para tem, todo né, mundo. vai no seu passo, né, faz da sua forma, talvez você não vai conseguir fazer 3, 4, 5 cursos no mês, como eu vejo, né, as novas gerações muito mais, o learning agility, né, tem muito mais a agilidade de aprendizado muito mais apurado, mas faz no seu tempo, né, se você consegue fazer um por mês, faça, o importante é não parar não. É isso aí. Bom, vamos trazer então aqui a sequência de fatos. Então, aí começou, fez a graduação, entrou na Craft, já estava casado com a Maria na época, né? Gente, eu chamei Isso. ela de Riso. E daí eu queria que você explicasse aqui pra galera, né? O pessoal diz, ué, Isso, a Riso? Riso, né. É. Então, A minha esposa é a Maria Risoneide, né, mas carinhosamente a gente conhece como Riso, isso né, e aí. que tem tudo a ver, né, porque ela tem um sorriso lindo, Ela né, tem um sorriso aliás. maravilhoso, gente. Verdade mesmo. Então combina bem e, sim, eu já era casado quando eu comecei a fazer a faculdade, né, mas eu já trabalhava, a minha carreira é um pouquinho diferente, Karina, às vezes o pessoal não fala: "Mas como assim, 26 anos, né?". Mas como engenheiro formado, eu tô vamos dizer agora há 16 anos, né, eu me formei em 2000 já me perdi até na conta aqui, 2006, 14, 17 anos, né. Então como Foi. engenheiro eu tô há Foi isso 17 anos, mas mesmo. eu entrei na empresa como técnico em química, né, então eu Entendi. eu comecei como estagiário, Entendi. e aí você falou das dificuldades e dos nãos, né, e eu Aham. lembro claramente, para entrar como estagiário ali já foi um desafio, né, era um processo super rigoroso, Acredito. centenas de candidatos, tal, então já foi um primeiro filtro.
Depois de 6 meses como estagiário, eu fui já efetivado. "Ah, mas então gostaram de você e vai não, passei por uma prova também, tive que estudar, tive que me empenhar". Eu lembro também uma com 2 vagas, né, 8 estagiários, 2 vagas, e eu fui um dos que ficaram. E isso foi acontecendo. Então eu entrei como técnico em química, fiquei um período como técnico, Ok, e a faculdade veio depois de 4 anos. Como eu legal. comentei, né, uma época difícil, né, não tinha tanto recurso, Uhum, mas quando juntamos aí eu casei, né, em 2000, no ano uhum. 2000, e aí a Riso me ajudou bastante também a gente a fazer a faculdade, né. Momento difícil, né, de Nunca é literalmente, assim, fácil. não ter recurso, né, passar fome ali na faculdade, aquela história toda, O né, como que eu biscoito vou da química, pagar né? e o biscoitinho ali na mala e vamos que vamos, né. Mas né, Deus foi misericordioso e a gente conseguiu vencer esse início aí. Eu E as acredito que coisas e as sim. portas foram abrindo, e as portas foram abrindo a partir dali, né. A faculdade é importante, às vezes a gente não dá muito valor atualmente, né, "Ah não, vou ser empreendedor, vou ser youtuber, né, você", né, e tem outras profissões e eu TikToker, acho que vai. faz parte. TikToker, né, TikToker. Evolui, né, eu tenho certeza que profissões que existiam na minha época já não existem Não, hoje, e profissões de hoje daqui 5 anos, né, já não vão concordo. existir mais, então o mundo está muito rápido, muito acelerado, a gente tem que estar sempre se reinventando. Mas estudar é importante, né, você ter uma Total. base, né, a engenharia química hoje, sendo bem sincero, aplico, da engenharia aplicada, né, se alguém me pedir para dimensionar um sistema, né, de tubos e tanques, eu vou ter um pouco de dificuldade, eu vou ter que né, dar Vai ter que uma voltar para as acelerada, apostilas, vai. vou ter que voltar, mas eu sei onde Agora está a são informação, né. e-books. E-books, exato, tá tudo no Google, né, no ChatGPT, né. Eu sei onde está a informação, a gente, né, mas o que fica de qualquer graduação, no meu ponto de vista, é o raciocínio, é a Isso. lógica, é a forma de pensar, né, não, é a associação de ideias, né. Então é isso que é valorizado hoje em qualquer empresa, né. Quando a gente vai para qualquer processo de entrevista, né, eu participo de processo para contratação de engenheiros e tal, o que você busca é isso, né. Hoje em dia não importa mais se você é formado na USP, se você é formado na Tuiuti, né, se você é formado na PUC, enfim, o nome da faculdade não é mais Eu relevante. concordo. Aham, Antigamente era, né. aham, Na nossa época de graduação era importante. Você é da eu lembro quando eu comecei: "Ah, você não é da USP nem da Unicamp". aham, Eu falei: "Não, eu sou da Oswaldo Cruz", que era uma renomada também, mas não aham. era as top Mas ali, não né. estava lá em cima. Isso gerava um pouco de desconfiança, né. Aham, Hoje em dia não é mais é importante, obviamente, claro, são faculdades de renome e é importante você buscar qualidade, né. com toda Também não é só o certeza. diploma que importa, busque Com toda qualidade, certeza. mas, o que é mais importante é você, né, como que você não é a gente fala muito isso: "Ah, você fez faculdade", né, e parece que assim, você vai lá e alguém vai te moldar. Não, é você que faz, né. É você. É você que se desenvolve, você que busca o conhecimento, você que tem o interesse. Se você cola na faculdade, a vida vai te cobrar um dia, né, vai faltar alguma coisa ali que você não pegou, né, Isso mesmo. então é importante, ir a fundo, né, e aproveitar cada momento de desenvolvimento Eu costumo teórico também, né. dizer, porque eu recruto, né? Então, o que, que eu costumo dizer? Gente, ok, vocês têm. Às vezes eu vejo uma pessoa tão técnica falando, eu falo para ele: ó, você não pode esquecer que por trás dessa graduação que você tem aí é muito bonito, você se apresentando muito bem, mas você tem que ser um resolvedor de problemas, tá? Você Isso tem aí, que ser o cara que chega e resolve o problema que a empresa precisa. Então, se você é um gestor de processos, você não vai ficar falando de teoria de processo, você vai ter que chegar e adequar o processo da empresa e resolver a é parada. isso aí. Exatamente. A sua base técnica, o que você aprende no curso técnico, na faculdade, no tecnólogo, enfim, são as suas ferramentas, né. Isso, Mas o que você mostra numa entrevista, o que você mostra na prática ali são as suas os seus capabilities, né. é São as isso. suas como que é o nome dessa palavra? Eu tô já às vezes Na confundindo aqui verdade, mostra a capacidade de a desenvolver isso. capacidade, Por é quê? isso aí. Porque a pessoa que está recrutando, né, ela tem que tirar uma essência de dentro de você. Ela não vai fazer a avaliação do professor de graduação, né? E é Isso, isso é isso aí. que às vezes a pessoa fica meio assim, né? Na entrevista, ela acha que ela não impressionou. Então, É isso o aí. recrutador não quer ouvir muita coisa, ele quer ouvir aquilo, né? Isso, eu quero saber das suas habilidades, né, eu É isso lembrei agora, o aí. capabilities, habilidades. Quais são as suas habilidades? Como que você comentou, né, como você vai resolver os problemas da empresa, né? E Isso empresas mesmo. são isso, são problemas a serem resolvidos, né, são tensões, no nosso caso aqui como indústria de alimentos, né, o que que Aham. os nossos consumidores buscam nos nossos produtos, né? É Como isso que a gente vai mesmo. continuar fascinando produtos, por exemplo, sonho de valsa, né, fazendo a Aham. propaganda aqui já, mas o produto está no mercado há mais de 60 anos, né? Então assim, como que você vai continuar sendo relevante para as novas gerações
verem valor no seu produto. Então, os profissionais que entram na empresa, independente se você é engenheiro, se você é financeiro, se você é do marketing, se você, Isso você mesmo. tem que estar sempre olhando para esse lado, né? Isso. Então, são as suas habilidades que contam. E o seu conhecimento técnico vai te ajudar a trazer as soluções, são as suas ferramentas para trazer as soluções para a sua empresa, né? É isso mesmo. Então, e são criações fantásticas, né, Marinheiro? Isso precisa acontecer. Eu queria te fazer duas perguntas aqui, Claro. e daí, assim, tudo bem, não precisa nem responder no mesmo time, pode contar a sua história, e é o que a gente quer ouvir, inclusive, mas eu queria que você falasse assim, em que momento você sentiu a necessidade de uma segunda língua, e qual foi a Uhum. primeira viagem que essa empresa te proporcionou? Ah, bacana. Bom, continuando a carreira, eu vou chegar nesse Ok, ponto que ele é bem interessante das línguas, né? Mas quando eu, no primeiro ano de faculdade, né? Como eu falei das portas abertas, né? E por que que é importante você se diferenciar, né? Em relação aos seus concorrentes? Porque a vida profissional é uma eterna concorrência, né? isso mesmo. Eu estou falando da concorrência leal, né? Não da desleal, a leal, aquela que tá todo Sim, mundo com as mesmas oportunidades e todo mundo junto, né? Mas o primeiro ano da faculdade já me abriu portas ali, primeiro para o segundo, né? Eu lembro que eu fazia ainda, né, técnico em química, tal, laboratório de qualidade. Aí quando eu comecei a faculdade, opa, ó, o Anderson, né, o marinheiro, tal, ele tá ali, né, faz faculdade. Ah, mas tem uma oportunidade aqui para ele na pesquisa e desenvolvimento. Eu lembro que chegou uma encruzilhada super interessante que eu tive a chance de escolher se eu ia para desenvolvimento, se eu ia para um projeto da área de planejamento, ou se eu continuava na qualidade numa outra posição. Me oh, ofereceram que legal. três coisas ao mesmo tempo, né? E aí eu acabei indo para pesquisa e desenvolvimento, e ali começaram as oportunidades nos dois pontos que você falou, né? A parte de línguas e a parte de viagens, né, de networking, né, de oportunidades de ir para fora, que viagem, assim, às vezes, né, a pessoa olha, ah, que legal, né, vai curtir e tal, e passeio, não sei o Andar de quê. avião, vai. Andar de avião, isso é legal quando você está indo com a família, né, mas É a isso trabalho aí, é concordo. legal também, é super bacana, eu gosto muito, né, mas você tem outros objetivos, né. Sim. Mas falando da língua, assim, uma empresa americana, quando você está trabalhando na fábrica ali, voltado para dentro, né, é um pouquinho menos requerido, né, você não tem tanta necessidade, né. Mas quando você começa a olhar mais para fora, né, então, por exemplo, né, estou na área de pesquisa e desenvolvimento, eu já estou trabalhando não só ali olhando para aquela fábrica em Curitiba, por exemplo, eu estou olhando para América Latina, né? Já tenho contatos com pessoas de outros lugares que vão me ajudar a É desenvolver praticamente um trabalho ali satélite, dentro. né? Um olhar de satélite, né? Exatamente, um hub ali, né? Você olhar por cima e tal, né? Aí você começa. E a língua, né? Como que eu vou conversar com uma pessoa no México, né? Se eu não sei o espanhol? Como eu vou É isso aí. conversar com uma pessoa nos Estados Unidos ou na Europa se eu não sei o inglês, né? A empresa, como você falou, está em 150 países, obviamente a gente não vai dominar 150 línguas, É né? isso aí. Mas as línguas base hoje em dia no mundo são as três mais faladas, né? Inglês, o espanhol, aliás, tem o E mandarim, né? Que mandarim é agora, né? mandarim, o hindi na Índia, o português está ali entre as 5 e 6, né? Aham. Mas o inglês é o fundamental, né? Dominou o inglês, você tá bem para falar em qualquer lugar. Então ali eu já comecei a sentir um pouco mais essa necessidade, Karina, de não só ler, né? Não só usar o Google Translate, acho que nem tinha na época, né? O Google O Translate. Fábio teve aí semana passada e falou pra mim que ele usava o Google Tradutor pra fazer as reuniões no começo. Pois é, ele é mais novo, né? Ele já tinha, né, ferramenta. Mas na minha época lá tinha como que era o nome daquele a enciclopédia, o dicionário, né? Que você usava as palavras, Misericórdia, enfim. Senhor. Era no papel. Como que é essa palavra mesmo? Vai lá um Nossa, livrão até desse tamanho. achar na enciclopédia. Já passou a conversa. Mas enfim, então precisava, né? Ali eu já comecei a entender e comecei a investir. E é investimento, né? Eu lembro que custava super caro. Eu pagava a faculdade, não Pagava o ganhava, curso de né, inglês. o suficiente. Às vezes a Riso me ajudava, a gente complementava junto, né? Uhum. Pagava o curso de inglês, que era caro, mas eu entendi o benefício daquilo, eu entendi a importância daquilo, né? Sim, E me ajudou muito como, de novo, né, a conseguir me desenvolver na empresa, porque isso também é importante, né? Você traz tudo isso para o seu conhecimento para continuar performando bem, né? performando. Profissionais em empresas Concordo. como essa empresa, em qualquer empresa, o sucesso de ontem não garante o seu sucesso de hoje, assim. Então você tem que estar, é Concordo. consistência, né? Você tem que ser consistente. Então Uhum. isso vai ajudando. Então a língua é fundamental, tem que desenvolver. Ah, mas eu sei, então era fluente ou é fluente, né? É um processo contínuo. A gente não aprende a falar só num curso de inglês, né? O curso de inglês ele é o primeiro passo e eu vou mais além um pouquinho, hoje eu diria que o inglês ele é quase obrigatório, assim, ninguém vai te Até porque a perguntar mais se você fala tecnologia inglês. hoje, qualquer tecnologia que você vai fazer, a configuração dela é em inglês.
Tudo em inglês, tudo em inglês. Os manuais, as conversações, as tecnologias. Se você for no Google, né, a gente tem muito isso, né? Você vai pesquisar em português, você vai ter um número de respostas. Se Isso, você pesquisar em inglês, é exponencialmente maior as concordo. oportunidades que abrem para você, né? Então, se você tem essa visão de que o inglês ele abre portas, assim também, você vai ter um mundo que não tá disponível para você hoje, né? Mas é importante esse ponto de novo, né? De você entender que a língua é um fator, é uma ferramenta hoje que ela tem que estar no seu bolso. Ninguém vai mais perguntar se você fez o curso de inglês, ele já vai chegar chegando, acho que você deu um exemplo numa conversa, né? Ele vai Sim. chegar com uma pergunta. Ele vai chegar assim no meio da Eu entrevista, vou ele vai até virar jogar uma para a pergunta pra galera você. aqui. O que acontece, pessoal? O pessoal coloca no currículo que eles falam um inglês intermediário. E o que acontece? A gente começa a falar com o pessoal em inglês na entrevista. E adivinha, marinheiro? O pessoal não É, sabe responder. aí aperta, né? Porque aí não tem o Google Translate ali para você puxar. Não, o pior é que nem adianta tentar mentir. Aí tem alguns que ainda tem cara de pau de dizer, desculpe, falhou a internet, você pode repetir? Caiu, né? Caiu a conexão. Não, é importante assim, não só, acho que esse é um ponto super relevante. Não só você falar que sabe, você tem que saber, né? Tem que E dominar. assim, as indústrias, as empresas, eu vou falar da Mondeliz, hoje tem um negócio interessante que eu vou abrir aqui e vocês vão ver isso se pesquisarem as vagas que a gente tem disponível no Brasil. A empresa ela está muito mais inclusiva hoje nesse aspecto, no Uhum, sentido de eu não quero aqui um professor de inglês, né? A gente não quer uhum. contratar alguém que sabe toda a regra gramatical e né, certinho tal e fala. Não é isso que a empresa está buscando. A empresa busca os comunicadores, né? A pessoa que consegue influenciar, Uhum. consegue conversar, consegue desenvolver o que tem que ser desenvolvido, saber falar e é isso. Né? Você não precisa de novo escrever certinho, perfeito. Eu não vou ficar corrigindo. Eu Você não costumo usar usou o o termo a verbo to comunicação be. assertiva, né? Tem que acertar na Perfeito. comunicação. Exato. Se você consegue fazer isso com o seu inglês básico, per- perfeito. Perfect, né? Até soltar aqui, né? É isso que a gente busca, né? Você não precisa vir aqui mostrar para mim que você não vou corrigir prova de inglês, né? Então é isso. Mas você tem que saber. Se você fala que você é avançado, a empresa vai te medir no avançado, porque aí isso entra até com a parte dos valores, né? Empresas assim, elas buscam os valores. Se a pessoa está falando que ela é mais do que ela é realmente, peraí, será que Uhum. ela está conectada com os valores da empresa, né? Você Aham. tem que ser aquilo que você é, né? Isso. Falar aquilo que você realmente tem, que você sabe, e a empresa vai te ajudar a construir, né, Isso. o seu capability. Então, Então, se você é aí básico, fale que você você é básico, seja fair, né? Você chegou num ponto que é bem importante que as empresas buscam. Elas buscam pessoas que sejam transparentes com ela, porque ela tem que Isso, sentir que o profissional não está ocultando nada da empresa. Aí ele exatamente. consegue crescer. Quanto mais claro ele é em quem ele é de fato, Seja- mais ele consegue ter oportunidade dentro da empresa. E eu vejo pessoas tentando parecer uma coisa que não é, que realmente não consegue escalar. Exatamente. Hoje a gente usa um termo muito importante e interessante nessa área, que é a vulnerabilidade, né? Isso. Então, assim, profissionais, independente, né? Se você é líder, se você está começando agora, você tem que mostrar que você é vulnerável. Você é um ser humano, nós somos seres humanos, né? E seres humanos vão aprender, têm oportunidades. Então, mostre o que você é, e é isso que você busca numa entrevista. Se eu vou numa entrevista que eu vejo que a pessoa está over, né? Está vendendo muito mais além do que ela é, já é Aham. um ponto negativo para ela, né? Se a pessoa está sendo transparente, como você falou, né, sincera, Aham. ela está mostrando, fala, meu, esse é o cara que eu quero ter do meu lado aqui, porque eu vou trabalhar, né? Você está com vontade, está disposto, vamos junto. É isso Então é aí. isso que a gente busca Dá mais realmente, as vontade de empresas, ajudar o colega, não dá? do que aquele que chega, Essa é né, a eu sei tudo. pegada. Bom, então se você sabe, filho, Não, então então vai. você sabe que faz sozinho, amigo. Não é mais ou menos isso, né? Exatamente. Então tem que ter essa transparência, é super importante. Então, a primeira viagem foi pra onde? Então, também conectado aí com. Interessante, a minha primeira viagem foi nacional, né? Primeira vez que eu saí do meu estado, eu sou de São Paulo, ali de Aham. Jundiaí. Primeira vez que eu saí do estado foi para Minas Gerais. Já foi um negócio romper barreiras. Tipo, nossa, Minas Se, Gerais, né? Uau. se, Primeira se, vez se que eu peguei um almoçou, avião na vida. jantou em Minas, já era São Paulo. Já era. É. Não, e foi a primeira vez que, assim, eu tô contando as viagens de avião, né? Foi a minha primeira viagem de avião na vida, assim, né? Que eu levantei. E, aliás, acho que eu fui o primeiro da minha família, assim, da minha família, dos meus Aham. primos, a pegar um avião, assim. Então já foi um marco, assim, um feito. Nossa, pegou um avião. Foi um avião, um voo de 40 minutos, né? Fui até São Paulo e desci em Belo Horizonte. Aliás, foi no Rio, né? Desci no Rio e depois a gente pegou o carro e tal. Mas enfim, então foi a primeira viagem que eu fiz a trabalho, eu lembro até hoje, né, que marcou, né? Visitar um fornecedor, né? Fazer uma auditoria e tal. Então foi a minha primeira oportunidade ali que já
foi algo assim, o que que é um check-in, né? Eu Aham. lembro que até o rapaz falou: "Não, agora nós vamos fazer o check-in". Eu Que falei: é "Meu Deus do céu, isso, mas eu moço? não, olha a inocência, eu vou contar aqui porque, né, estamos entre amigos, vai ficar só entre nós, né". Ah, vai ficar só entre Eu nós, né, falei: "Nossa, Carol? mas eu nem trouxe o meu talão de cheque, como que eu vou fazer um chequinho, né? Vamos fazer um chequinho". Era nesse nível, foi nesse nível, assim, chequinho, o que que é isso, Uau! tal? Essa eu Aí vou que eu fui anotar. entender o que que era o né, o check-in, né. Enfim, mas foi a minha primeira, aí depois, né, viagens internacionais, a primeira vez que eu saí do país, essa é uma história que me marca, até me emociona um pouco, eu fui pra Argentina, né. A gente tem fábrica lá. Precisa fazer um trabalho na Argentina. Falei: "Nossa, Argentina, meu Deus do céu, né, precisa de passaporte, como que é isso, né?". Uhum. Eh, e por que que me marca muito? Porque eu lembro a minha avó, né, que já faleceu há alguns anos, Uhum. e ela ficou com um orgulho tão grande, assim, que meus primos me contam até hoje, né. Falam: "Nossa, a gente não aguenta". Chegava na casa da avó: "Você sabe que o Anderson foi para o estrangeiro?". "Ah, é? Nossa, fala é assim que falava, né? "Foi para o estrangeiro". "Mas para onde que ele foi?". "Não, foi para Argentina, tal". Uau, né, tipo, então foi um negócio que me marcou profissionalmente, a primeira Uhum. viagem internacional, né. E de novo, é algo assim para a família, né, e marca pessoalmente também, porque você vê esse É que orgulho, né, você que acaba virando gera, uma né, referência e um exemplo também para os para parentes, né? outros, para outros, exatamente. Hoje eu tenho, né, orgulho de dizer que muitos dos meus familiares, né, alçaram voos, né, em Muito outras legal. proporções, Parabéns, inclusive. inspirados, assim, né, na área de química, enfim, né, fizeram curso também e seguiram um pouco do caminho, né. Então isso é interessante. Mas a minha primeira viagem, então, foi pra Argentina, aí fora do país, né, tive oportunidade de ir para os Estados Unidos, né, várias vezes, né, a Europa, vários países, né. A Ásia eu nunca tinha vindo até a nossa mudança aqui para Singapura, foi a primeira vez na Conheceu Ásia, o nosso Japão, galera. primeira vez Foi na parar no conheci o Japão esse homem. conheci o E Japão, daí? Falou o inglês, o deles? o Japão foi só, como diz, o arigatô e e foi, né. Que Mas inglês deu, bom, hein? deu pra se virar no inglês lá no Japão. Vou te Passou. contar uma história e essa aqui vai ficar para a galera registrada. Você contou o cheque, aí eu vou contar também essa história, vai. Eu nunca esqueço que eu entrei numa fábrica, e é a primeira fábrica que eu trabalhei. E daí o japonês começava a falar, né? Então ele foi ensinando aos poucos, sabe, marinheiro? Então uma palavra um dia, uma palavra outra, eu ia decorando e tal. E isso foi compondo o meu japonês. Até eu entender como era a lógica deles pensarem, compor frases e tudo mais, que cada. Você sabe que cada língua tem um formato diferente, né? E tudo, né? Em todos os formatos. Então, até na pronúncia e tudo mais. E eu lembro que eu cheguei, comecei a trabalhar, e daí o japonês ia falando, né? Karena, Meguro-san, Ichiban, ou seja, o primeiro, né? Aí o segundo, o terceiro, daí ensinando tudo pra gente, ok, a gente foi aprendendo. Daí Iko, Niko e tal, e eu fui escrevendo tudo, marinheiro. Daí, um belo dia eu perguntei pra ele assim, eu perguntei né, pro japonês inocentemente, qual é a primeira peça que eu devo fazer, né? E ele respondeu pra mim, buraco. Eu olhei pro chão, né? Pensei, onde que tá o bendito do buraco, né? Cuidado, né. Ué, aí eu olhei pro chão dele, não, eles faziam assim, né? Lá, buraco. Buraco. Ah, ok, ok, ok. Aí ele saiu dali e foi buscar o tradutor. Eu falei, que raio de buraco é esse? Aí ele falou assim pra mim, ah, Karina, ele falou da peça? Falou. Ele falou, black. Eu falei, Olha você só. tá rindo da minha cara? O nome do meu amigo era Teru, né? Ô, Teru, você tá rindo da minha cara? Daí ele falou assim, não, Karina, é porque pro japonês, eles não falam blá, blé, né? Então, é buraco. Então, a pronúncia dele vira, de Vira black, um vira buraco. buraco. Uau. Não, é Anota essa, interessante. tá? Não, essa já vou trazer aqui, tem que levar. Não, é interessante essa parte do accent, né, a gente perceber as línguas, e mesmo o inglês, como você trouxe aí o exemplo, né, do buraco, né, ou do chequinho no Nunca mais Brasil, vou esquecer desse. nunca mais, e a gente vê aqui em Singapura também que tem um accent bem específico, né. Aqui eu trabalho com pessoas, né, da Índia, né, tive na Índia também, enfim, e a região, né, China, da África, e cada um tem o seu accent, né. Na África tem um accent um pouco mais do lado francês, né, dependendo do país que você está falando, então já tem uma outra pegada, A e o seu pronúncia já ouvido ele muda, fica né? doido, né. A pronúncia e o seu ouvido ele fica ali tentando, mas se você tem uma base, né, fundamental ali, facilita, depois de um tempo você acostuma, né, Na mas é verdade, interessante essa todo parte mundo da fala o inglês com a sua região, certo? isso, é isso Que aí, louco é isso isso, aí. né?
Aqui a gente tem umas palavras, por exemplo, o singapuriano, né? No final de toda a frase ele usa, sabe o nosso daí, aí de Curitiba, né? Não Aham, é daí, aqui é o aham. daí. Aqui é o lá, tipo, né? Eu vou falar um não, né? No lá. Tem um lá que vem assim, espontâneo no final da E frase, que sabe? nem o japonês Ou fala né, né? o né, exatamente, o né do japonês. Então, tem um inglês ali, mas ele tem sempre um Isso. complementozinho, né? O americano fala muito will know, né? Will know, tal. Então, cada país assim tem a sua peculiaridade, é bem interessante. Eu concordo. Bom, a primeira viagem, então, internacional foi para Argentina. Argentina e depois aí eu explorando possibilidades, oportunidades, né? Graças a Deus que eu tive aí de explorar vários países. Tem uma história interessante, eu vou contar bem rapidamente, que é um Não, pode testemunho de vida, falar. né? Porque como Quero ouvir. profissionais a gente tem testemunhos também, né? Porque a viagem, de novo, tem um lado bacana, né? E positivo, mas tem o outro lado também de você estar exposto, né? Sim, E concordo. eu já perdi assim, né, não sei mais quantas viagens eu fiz assim de avião e para todo que é lado, né? Mas teve uma que marcou muito em 2009. Vocês vão lembrar daquele acidente que teve da Air France, né? Você lembra aquele que, né, do Brasil, né? Saiu do Rio de Janeiro e ia atravessar o oceano para ir para Paris e caiu no oceano ali perto de Ah, Recife, lembro, né? lembro. Foi um dos maiores acidentes assim do nosso país aí. E naquela mesma noite eu estava viajando. Naquela mesma noite, né, que o voo saiu do Rio de Janeiro e ia para Aham. Paris, eu estava viajando também. Só que eu saí de São Paulo para Paris, eu ia para para Alemanha na época, né? E eu lembro claramente como se fosse hoje, porque assim, a gente tinha um sistema, tem outro sistema hoje, mas um sistema de agência de viagens que você escolhia, né? Uhum. Pra onde que você vai, né? Uhum. E assim, viagem internacional, saindo de Curitiba, né? Você Uhum. sabe como que é, né? Ou a gente vai via São Sim. Paulo, ou vai via o Rio, né? O Galeão e tal. E Ou tava passa na por tela Guarulhos ali ou e pelo tal, Galeão. ou pelo Galeão, né? E eu lembro claramente, na tela tinha as duas opções ali. Eu poderia ter escolhido uma ou outra, como eu fiz em outras viagens, né? Eu falei, eu vou, não sei, vou pro São Paulo, né? Eu poderia ter falado, vou pelo Rio de Janeiro, né? Vou para São Paulo. O fato de eu ter escolhido ali, parecia uma casualidade, né? Eu ter Uhum. escolhido ir por São Paulo, né? Eu lembro quando eu cheguei depois na Alemanha, me ligaram, né? Tá tudo bem com você? Tá, falando, tudo bem, por quê? Não, porque acabou de cair um voo da Air France, eu fui da Air France também. Misericórdia. Acabou de cair um voo sumiu, na verdade falaram que tinha sumido, né? Sumiu o voo da Air France e tal. Só que o voo da Air France que sumiu, que saiu no mesmo horário do voo de São Paulo, com diferença de hora ali, ele foi via o Rio de Janeiro, né? E eu, graças a Deus, estava andando de São Paulo. Então, assim, são os livramentos que Deus nos dá também Sim. ao longo dessas jornadas, né? Acho que é importante a gente frisar, porque faz parte da nossa vida como profissional também, Sim. estar exposto, né? E aceitar esse tipo de risco. Então, esteja preparado, né? Para realmente, né, situações como essa não te pegarem de surpresa, né? Então, estejam É. preparados em todos os aspectos, né? Emocional, espiritual, importante, né? Espiritual. Acho que é um lado não dá para separar, né? O Você profissional, o comentou lá Anderson, atrás, e daí né? agora, nesse momento, quero voltar lá atrás, enquanto você estava falando, eu estava te ouvindo no Yeah, começo da carreira. Você falou para mim que você recebeu 3 propostas de promoção ao mesmo tempo. isso, E a tua escolha, pelo que eu posso entender aqui, foi a que te deu todo esse caminho bonito que você veio traçando de lá para cá, né? De repente, isso. claro, a gente não pode dizer em si, porque a gente entende que tudo está no controle de Deus, né? Mas, assim, se de repente você escolhe uma outra área, talvez você não tivesse tantas oportunidades, né, Marinheiro? Exatamente. Não, Saber e é bem escolher. isso, né? É saber escolher e acreditar, né? Tem que ter coragem às vezes, porque eu poderia estar na minha zona de conforto, né? Porque quando surgiram as 3 oportunidades, uma delas era na minha área, né? Eu já conhecia de qualidade, Sim, já estava sim, ali fundamentado, tinha uma boa imagem, né? Porque a gente constrói imagem, as pessoas veem o nosso trabalho, né? sim, Então já me conhecia, eu poderia ter ido para conforto, é a área de sim. qualidade. A área de planejamento era uma área desconhecida, a área de desenvolvimento uma área semi-desconhecida. Eu falei, não, vou sair da zona de conforto e é o que você falou, né? Isso me abriu portas. A área de planejamento era uma área da fábrica, né? Hoje essa fábrica não existe mais. Viu? Essa fábrica foi fechada há 15 anos, 8 anos atrás, né? Inclusive eu trabalhei nesse projeto de fechamento da fábrica também. Então assim, eu poderia já nem estar na empresa, estar em outra Eu empresa, né? Estar em concordo. outro Por isso lugar, que eu tô falando. outra carreira, é Quando. isso aí. E eu quero me direcionar ao pessoal de casa agora. Quando você for tomar uma decisão, eu acho que você tem que fazer uma análise completa de quem você quer ser como profissional, o que isso vai incidir na sua vida pessoal, na sua vida familiar e as oportunidades que essa promoção que está sendo aberta pode causar impacto para você lá na frente. Isso, exatamente. Né? Então eu E acho que você você falou um vai abordar negócio, vários pontos aqui.
Vários aspectos. Não, e assim, mas eu não tenho todas as informações. Não dá para ser perfeito, né? Eu vou ter todas as informações para. Não existe esse mundo ideal, né? Em algum momento você tem que arriscar. Tem alguns riscos, por exemplo, a Isso, minha vinda, né, com a família aqui para Singapura, isso. você só faz uma análise, né? Como vai Isso ser a mesmo. adaptação, né? Porque eu estou aqui no ambiente de trabalho o tempo todo envolvido, e para mim, como se eu estivesse trabalhando de Curitiba, né? Às vezes só quando eu olho, abro a porta de casa aqui ou do escritório, eu falo, opa, tô aqui na Ásia, né? No meio de Olha uma esse ilha, no meio lugar do oceano. feio aí, fica pensando, É, a puxa, que coisa aqui, meu chato, eu tô Deus em do céu, né? Já, Singapura. já faz uma selfie, assim, "Ó, que coisa feia, né? Mas assim, e se a minha família não tivesse se adaptado? E se a minha esposa, né, Concordo. não tivesse se adaptado? Se a minha filha não se adaptasse na escola? Então Uhum, você precisa fazer toda essa análise. Tem coisa que você só vai descobrir na prática, é onde você toma o risco, né? Mas uhum. tem coisa que você pode saber antes, por exemplo, como que é a taxa de imposto aqui? Como que eu vou pagar? Como que, né, o salário que eu estou recebendo vai dar para cobrir as minhas. Então isso você consegue fazer, né? Você tem essa Uhum. informação. Eu Então, como você lembro disse mesmo, que avalie, né? acho que até um amigo em comum que a gente tem, que é o Bordi, não, Bordion, como é que é o nome dele? O Jardion. Isso, eu sempre confundo o nome dele. Jardion, Então, o Jardion, ele é Coronel Jardion. militar, né? Quem não conhece ele, né? A gente tem o privilégio de conhecê-lo, né, Marinheiro? Então, oi? Eles assistiram aquela Confab, eles assistiram também. Eles assistiram? Então, o que acontece com o Jardion é o seguinte, ele falou uma coisa que há muito tempo atrás, pelo menos uns 5 anos atrás, quando eu conheci ele, e ele falou o seguinte para mim, Karina, eu estava observando o meu filho e notei que eu vou precisar me mudar. Daí eu falei, por quê? Daí ele falou bem assim, porque eu acho que ele precisa disso, porque ele está vivendo um momento de atletismo na vida dele, foi citando algumas coisas e ele falou assim, e eu também notei que eu vou ter que voltar a estudar. E eu perguntei para ele, por que voltar a estudar? Daí ele falou assim, porque eu vou ter que baixar a frequência e ajudar o meu filho, porque ele tem essa necessidade hoje. Olha, é E isso aí. daí, assim, o pai que tá antenado, né, que tá Isso, crescendo profissionalmente, mas ele entendeu que é hora de baixar a frequência para ajudar a isso. família, para depois a família ajudar ele, né? Exatamente. Não sei se o pastor Jardim vai assistir, mas já manda também um abração para ele aqui, né? Acho que o filho dele, o Matheus, se O eu não me engano, Matheus. O Mateuzinho. clarinetista, né? Você tá É o pequenininho Mateuzinho, perto do Matheus. Nós dois estamos metros de falando de modo altura. alto, tá, galera? Do Matheus é. Então, esse é um ponto super importante. Eu falei um pouquinho sobre isso. Nós somos uma integral, né? Não dá para separar o marinheiro, né, profissional, pai, né, esposo, né? A gente é uma só. E é um ponto interessante. 26 anos da empresa, a primeira vez que eu saio fora do país, né? Apesar de já ter trabalhado, né, em países da América Mas com a Latina, família daí, né? responsabilidades, mas com a família morar fora, assim, é a Uhum, primeira vez, né? E por que a primeira vez depois desse tempo? Porque você tem um entendimento com a família, né? Então, assim, quando eu uhum, percebi, né, em conversas, né, com a minha esposa, e assim, tá preparada, né? Porque ela tem que uhum. estar preparada, não sou só eu, né? Sim, Ela tá me acompanhando, mas ela tem que estar preparada, se sentir bem também, né? sim, Quando ela falou que, em vários momentos, eu tive, isso é importante também, eu tive oportunidades de morar no México, de morar nos Estados Unidos, em outros momentos da minha sim. carreira, né? Então não foi a primeira oportunidade que surgiu, essa foi a oportunidade que eu abracei porque eu senti que estava preparado. Nas outras não estava. Quando eu fiz a, né, e aí, como que é morar no México? Foi bem interessante, porque foi bem naquele ano, foi há uns 6, 7 anos atrás, não sei se vocês lembram, que deu um terremoto gigantesco. O México tem muito terremoto, né? Tem. Não sei se vocês. E esse foi bem no dia que eles estavam comemorando, eles têm uma data no ano que eles. Não é comemoração, é tipo uma. Eles lembram, né, um episódio que teve há 30 anos atrás, agora 35, Uhum. naquele dia, e eles fazem tipo um simulado tal, e aconteceu de novo, exatamente no mesmo dia. Foi um negócio, uma Misericórdia. coincidência incrível, assim, um negócio, e matou muita gente tal. E eu tava num processo pro México naquele ano. E eu falei, Uau. a gente vai pro México, né? Aí quando aconteceu, ela falou, meu Deus, não vamos mais, Não como e vamos mais agora? não. Não vamos mais Esquece o não. negócio. Só que aí profissionalmente falei, mas como que eu vou falar que eu não vou mais? Eu já tô comprometido com a empresa e tal. Mas aí Deus ajuda, eu acabei a posição que era no México, não, você pode trabalhar e fazer ela do Brasil, e eu acabei ficando. Mas para Singapura ela estava super preparada, né? Quando eu cheguei, falei para, eu falei assim meio, porque a Ásia, eu vou abrir meu Aham, coração aqui, né? Você faz planos, né, de aham. carreira, tal. Você não sabe onde vai chegar, não dá para falar assim, eu vou chegar exatamente, né? Eu não sou desse, tem gente que sabe, né? Eu vou chegar exatamente lá. Você mais ou menos tem uma ideia, né? Eu nunca coloquei a Ásia no meu plano de carreira, né? Estados Unidos, né, onde tem a nossa matriz, ok, a Europa, tal. Mas a Ásia, não, tá fora. E sempre fala abertamente, né? A gente tem sistemas de avaliação na empresa, sistemas de para conversar sobre carreira, não vou. E de repente surgiu, no meu coração deu aquela queimada, eu falei, Singapura, né? Sabe quando você sente um negócio diferente? Aí falei para ela, falei, mas eu vou falar, se ela falar, mas eu sei que vai falar Vou não, falar né? só por falar, vai. Só por falar, só para.
quando eu falei, ela disse: "Por que não?" Eu falei: "Opa, Opa! abriu já um, né". Falei: "Então tá, então Se vamos falou entrar nesse sorrindo, foi melhor processo". ainda, que ela tem um sorrisão, vai. É, vamos entrar nesse processo. E assim, participei do processo, né, e são processos, né, dependendo da posição, né, você vai galgando, já começa a ser mais complexo, né, você envolve já, né, pessoas de outros níveis da organização, né, competência, concorrência de dentro, de fora, então é um processo complexo, né. Sim. Quando deu certo, eu falei: "Não, é de Deus, vamos, e agora é o momento", tá todo mundo feliz, graças a Deus, e a gente fez E nós estamos uma falando escolha de uma criança acertada. pequena ainda, né, Marinheiro, que você levou aqui É, a Laurinha. Então a gente até eu comentou um pouquinho antes de abrir aqui a live para falamos sobre o desenvolvimento dela, né, que como criança, isso. tal em um outro lugar e uma experiência como essa. Exatamente. E a nossa preocupação, né? A Laura chegou aqui com 7, ela está com 8 agora, né? Faz 1 ano e 2 meses que a gente está por aqui. E era uma preocupação, né? Como vai ser, né? Novos amiguinhos, não fala a língua, ela chegou aqui com inglês bem básico, né? Mas graças a Deus já tinha esse básico, acho que Já tá esse é te de dando novo, aula, né? no mínimo. Falar para os pais agora, né? Não só para os profissionais agora, para os que têm filhos, né? Invistam nas crianças, né? Não Concordo. deixa só para depois. Ah, mas é caro, é caro, mas é investimento. Não pensa isso como um gasto, né? Gasto é o que a gente gasta aí com coisa supérflua, né? Mas Supérfluo. investimento é isso, educação é investimento. Então, ela fez um básico ali de inglês, que ajudou muito. Quando ela chegou aqui, ela fez uma prova, olhar, vamos ver se ela consegue, vai ter que fazer um intensivo. Uhum. O intensivo que era para ela fazer em 2 anos, né, para ela ficar bem em inglês fluente, Uhum. em 10 meses ela dominou, Uau! já deram check, próximo, né, vai começar mandarim agora. Rapaz, que Então assim, ligeira. foi super rápido, e as crianças elas absorvem muito É, eles rápido têm um mesmo, poder né, de captação muito maior que a gente. muito maior, e eles não têm julgamento, né. O que eu vejo, eu falo isso para minha esposa, né, o que acontece com as crianças se desenvolve é que assim, ela se Isso. juntava com outras crianças, falava Já errado, era, minha filha. atropelava, mas aí de repente ela voltava daquela conversa já falando certo algumas coisas, porque ela não tem julgamento, a gente se prende, né. A gente tem muito isso: mas eu vou falar errado, vão tirar sarro, vão me julgar, vão não sei o quê. Então você vai adulto, ele vai segurar, a criança não tem isso, então aproveita. Mas o ponto de adaptação foi super importante, ela está super adaptada, e a riqueza cultural, né. Você vai para Cultural. fora do país, independente de qual país seja, você vai ter que se adaptar para aquela cultura. Então, isso para as crianças, para a formação do caráter, dos valores, é super relevante para ela conhecer um outro lado, né? Ela tinha Concordo. uma visão aí do Brasil, né? Concordo. Curitiba. Curitiba é meio que uma exceção ao resto do Brasil, né? Sim, sim. A Mas nossa tem um república lado, querida, né? tem um lado diferente aí também, cultural, bem interessante. Mas aqui ela está exposta na sala dela, por exemplo, são 20 crianças, né? Tem 20, tem 8 nacionalidades nessa sala. Uau! A escola toda tem 30 nacionalidades, crianças de todos os lugares do mundo, né? Então é uma Que riqueza, top. assim, incrível, assim, para ela também. Que Acho que top. foi um dos critérios também que nos ajudou a decidir a encarar esse desafio profissionalmente falando, sabe? E eu vou dizer que É eu o já bem, vi muitas pessoas, muitos profissionais fazerem essas viagens internacionais e depois comentarem que os filhos ajudam eles até na tradução depois. Por quê? Porque eles são exatamente. muito rápidos em captação, né, marinheiro? Então, É, aí eles vão estudar, eles vão para a escola, eles ficam período integral, eles entendem todos os prós e os contras da língua e depois eles exato, fazem o quê? Eles corrigem os pais em casa, né? Por quê? Porque eles têm exato. todos os detalhes. Isso é a vida como ela é, coisa real mesmo. A Laura, esses dias aqui, eu falei uma palavra, né? Que você tem access, a gente carrega vícios de linguagem, né? Aham. Falei uma palavra aqui em inglês meio Corrigindo fora a cara do. dura. Aí ela, na hora, falou: não, papai, no, no daddy. Aí já, né, já falou a palavra da forma correta. Então é isso mesmo, eles ajudam, né? Tem ajudado a minha esposa, né? Minha esposa está estudando inglês, né? Já está Top. entendendo bem melhor também. Mas quando saem as duas, né? Eu não estou por perto. Aí ela que é a pessoa que está ali, não, mamãe, ela quis dizer isso, não, é aquilo, Ah, que tal. legal. Conversa com as pessoas. Então, assim, é um desenvolvimento fantástico. Eu vi em 1 ano e pouco a gente está aqui, a Muito Laura legal. cresceu com maturidade, assim, incrível, né? E assim, dá uma forçada maior na mente, tá? Não importa quanto a gente estude uma segunda língua, se você estiver atuante com ela no espaço, é uma outra realidade. Outra realidade. Eu cheguei aqui, né, como eu falei, já falo inglês há bastante tempo, assim, sempre reportando para fora, né, para os Estados Unidos, né, Uhum. a minha linha de reporte é americana, né, já faz muito tempo.
Então você tem que né, tem que falar a língua, né? Só que assim, falar ocasionalmente é uma coisa, né? Que você fala ali, tem reuniões Sim, 2, 3, 4 vezes por semana. Agora aqui é o dia inteiro, o tempo todo, com pessoas com inglês de vários níveis, de vários lugares, então é diferente, já né? vai O subindo uma desenvolvimento. estrelinha ali, né? Você já consegue ter uma fluência, né? Porque o negócio da língua é interessante também, você tem que pensar você não pode pensar em português Isso, e falar inglês, né? isso. E essa é uma barreira que eu vou confessar, eu sempre tive, né? É porque é natural, né? Você tá ali, peraí, eu vou pensar, agora eu vou falar. E aí você não articula a ideia muito bem, né? Isso aí. Falta vocabulário, não sei o quê. Você tá no meio aqui, você tem que pensar rápido. Então já mudou um pouquinho, já percebi uma diferença. Tem Quando a gente chegou no oportunidade aí, tá? Japão, quando a gente chegou no Japão foi muito engraçado, porque eu fui pro Kumon me alfabetizar porque eu sentia essa necessidade. Marinheiro, eu era educadora infantil aqui. Cheguei lá, eu era analfabeta, não aceitava, né? E daí eu falei, puxa vida, eu não aceito toda hora alguém ter que falar pra alguém o que eu tô pensando, né? E assim, a tradução nunca é ao pé da letra, nunca é, sempre É. tem o seu jeito, né? Então, eu falei, não, eu vou estudar. E eu fui estudar junto com as crianças. Então era assim, depois do horário de serviço, eu ia pro Kumon, era um monte de criança e eu. E a régua comendo solta na mão da professora, na mão da gente. Olha aí. Literalmente. E eu levei muita reguada daquela professora japonesa. Mas assim, um dia ela falou assim pra mim, ela sentou na carteira da frente e virou de frente pra mim, que era uma coisa que eu nunca tinha visto ela fazer. E ela perguntou assim, quer aprender japonês? E eu Olha falei aí. pra ela, quero. Falei bem, bem sério assim, quero. Daí ela falou, quer mesmo? Eu falei, quero. Daí ela falou, pensa igual japonês. Você Olha aí. pensa como brasileiro. E Isso. brasileiro não é bom falando japonês. Então pensa como japonês. Olha Eu aí. fui pra casa falando, eu vou pensar como japonês. Como é que eu penso como japonês? Como é que eu penso como japonês? E daí eu lembro que alguém me falou assim, uma colega de trabalho, Karina, esvazia sua mente e procura viver o ambiente dele. Você tá na ambiência. Traz isso para você todos os dias. Eu sei que uma segunda língua ela força mais a cabeça da gente mesmo, mas assim, não tenha pressa. 2 palavras por dia. 2 palavras por dia, no final do ano você já vai ter aprendido olha quantas palavras. Então, todos os dias, grava 2 palavras diferentes. Aí eu peguei um Uhum. caderno e comecei a anotar tudo, marinheiro. E aquele caderno, um Olha. dia eu abandonei ele, sabe? Porque eu já conseguia me virar, já me comunicava, já comecei a escrever. Aí eu já estava lendo, nós pegávamos o carro nas rodovias e daí o Roberto dizia, lê rápido, que tá na placa. Aí eu lia, daí ele mudava o trajeto para não se perder ali no miolo de tóxico. Aquilo ali é uma loucura, né? Você É uma foi doideira, falar. meu Deus. Olha, eu Então, saí do hotel com a cordinha amarrada na cintura. é isso Qualquer coisa alguém aí. me puxava. João e Maria, né? É. Então é mais ou menos isso mesmo. E consegui, tá? A gente se virou, né? Claro que muita coisa hoje eu já acabei me perdendo, porque eu perdi a ambiência, né? Do japonês, mas sempre que posso, tento recapitular um pouquinho, que eu acho bem importante. E falando em Japão, eu sei que você fez uma viagem para lá. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Isso. Não, eu estive lá em março desse ano, né, pra fazer um trabalho, né, específico, algumas reuniões e tal, e foi bem interessante, assim, a viagem, a experiência já começou na chegada no aeroporto, assim, me senti muito bem, as pessoas muito solistas, né, muito receptivas, né, o japonês tem um cuidado, assim, com Um as pessoas, e cuidado. fora um respeito, né, então, assim, é um país, gente, quem tiver oportunidade, vou para a Ásia, onde que eu vou? Singapura é top, mas vai para o Japão primeiro, acho que eu começaria pelo Japão, sabe? E assim, a limpeza, a organização, né? A variedade, meu, o que é aquele supermercado lá? Lindos, É um né? negócio assim. Não, é Impecáveis. maravilhoso. E para quem gosta, né? Falando agora da parte técnica, eu amo ver ali Embalagens, né? embalagem, né? Novos. Meu, eu fiquei doido ali. Eu Parquinho falei, de eu diversão. já, a gente já sabia de fora de ver a literatura, tá falando, o Japão é super. A gente fala que é a nossa meca da embalagem, né? Tem tudo lá. Mas quando você vê ali na prática mesmo, você fica até confuso, né? Precisava comprar na hora do almoço, vamos comprar uma comida pronta, né? Tá muita evidência lá. Você vai. Uhum. Meu, eu não sabia, eu fiquei 20 minutos ali olhando, não sabia o que pegar, que era Era. milhares de opções, assim, sabe? E comida pronta, fresca, assim, coisa. Isso mesmo. Então, assim, o Japão, ele tem um cuidado. Outra coisa interessante que eu vi lá assim, como que eu posso falar assim, é o cuidado de você dar alguma coisa para alguém, né? Então, assim, não é de qualquer jeito, assim, e qualquer coisa, tipo caixa de Vou repetir. chocolate, né? Ó, a entrega do cartão é assim, com as 2 mãos, né? Exatamente, você chega lá, assim, tipo, né, Não aquele pega com cuidado. uma, hein, gente? Não pega e não põe embaixo do seu De caderno, não, por jeito favor, né? nenhum. Nem Isso bolso. é a falta de respeito. Então,
E eu vi um negócio assim, comprar uma caixa de chocolate, tipo um bombom da Lacta, né? Fazendo a propaganda de novo. Vai lá, compra o bombom da Lacta, não é chegar na sacolinha do Condor e entregar pra pessoa, né? Lá ele vai colocar no papel de presente, colocar um laço, escrever um cartãozinho. Então, assim, é um país que tem uma cultura e lindo, né? Eu Ela é passei ali, eu linda. peguei o Shinkansen, ó, já tô falando até uma coisa aqui. Top, Peguei o né? Shinkansen, Uau! e Ele só dá uma passamos ali pelo. levantadinha assim, galera, e ó, pronto, É, acabou, né? incrível lá, o trem bala, né? O famoso. Passamos pelo Monte Chicansei. Fuji ali, né? Aquele Lindo Monte Fuji, também. nossa, onde que coisa. Então, assim, é um lugar maravilhoso. Tive pouquíssimo tempo, já planejei com a família aqui, a gente vai de férias lá, se Deus quiser, um dia. Vai mesmo. Aproveitar que estamos do lado, é 5 Vai na horas de viagem aqui primavera, de tá? Só um Singapura. conselho, que no verão é 40 graus e no inverno é É, -10. não, a gente tem que ir para ver a Sakura, né? Como fala? Sakura? Sim, aham, Sakura, lindo. Acho que primavera? É. Primavera. eu tive em março lá, a gente viu alguns já brotando, né? Como fala ali, falar em português aí, Aqui eles pessoal, chamam de IP, né? Mas lá é o Sakura. IP, exatamente, é. Então é muito lindo assim, um negócio bem bacana. Então vale a pena. Planejem viagem para o Japão. E vá, leve Maria, leve a Laurinha, elas vão amar com toda certeza. E Marinheiro, profissionalmente, acho que é só para não, pode falar. fechar, né, a parte do Japão, falar o lado profissional também, que eu achei assim, os profissionais, que acho que isso tem que valer para todo mundo, né? Mas no Japão eu vejo muito isso, a profundidade, sabe? Então, assim, pessoas com muito tempo de empresa, porque, assim, 26 anos, né? Eu comentei, estou 26 anos na empresa, não é mais tão comum, né? Hoje em dia, né? A gente não Sim, vê. Eu costumo dizer que nas reuniões que eu entro, normalmente, atualmente, independente se eu estou entrando aqui em Singapura, com gente dos Estados Unidos, no Brasil, normalmente eu sou o que tem mais tempo de empresa, assim. Então tem poucas pessoas que ficam. Hoje em dia sim, a forma de fazer a carreira está um pouquinho diferente, né? Mas no Japão eu vi um negócio interessante, que é pessoas com mais tempo também de empresa concordo. e com muito mais profundidade, sabe? Assim, eu não estou falando que você não pode ter profundidade se você ficar menos tempo ou ir para outras empresas, não é isso. Tem diferentes formas de você construir a sua carreira, né? Mas o Concordo. Japão me chamou a atenção por isso, pessoas que ainda ficam mais tempo e que quando você começa a discutir, ou em termos de negócio, ou em termos de técnicos mesmo, você tem profundidade, porque você tem experiência, né? Então é importante, acho que esse ponto de hoje, a E os gente parar processos, para né? pensar esse processo. Eu não comecei estagiário e virei de repente, né? Ou estou, né? Hoje, né? Como você falou no começo, Dormi, diretor aqui acordei, da área de. CEO, né? Não, saí, exato. Entrei estagiário e passei, né? Fui analista, fui técnico, fui engenheiro um, engenheiro 2, engenheiro sênior 2, fui gerente Isso aí. júnior, pleno. Então, assim, você tem processos, né? E em cada etapa eu aprendi muito, eu desenvolvi muitas habilidades que hoje me são importantes da posição que eu ocupo, né? Que se eu não tivesse passado por aquelas situações, talvez hoje eu teria deficiências que me Concordo. impedem de continuar seguindo, né, o Concordo. plano. Então, no Japão eu vi muito isso, sabe? As pessoas ainda têm esse cuidado de manter esse zelo, né, pelo passo a Uhum. passo e talvez por isso é um dos países mais desenvolvidos do mundo, né? Um país que realmente tem fundamentação, né, em qualquer área porque eles aprendem, né? Eles estudam, eles não são superficiais, eu diria, sabe? Profissionais superficiais podem ter o risco de não conseguir manter essa consistência que é esperado, né, em qualquer segmento industrial, empresarial, enfim. Eu concordo com você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, Pois dando não. aquela olhadinha para trás, assim, agora, Marinheiro, o que você acha, assim, que, olha, eu poderia ter acertado um pouquinho melhor aqui? Olha, tem tanta coisa, né, que a gente poderia ter feito diferente, né? Um É, negócio que eu eu tô te aprendi, perguntando isso porque as é, pessoas acham que quando é uma carreira bem sucedida, que a gente não tem nada para reparar para trás, né? não, mas tem sim. E assim, são erros e acertos, né? Isso. A experiência é vivida de erros e acertos. Eu acho que uma coisa que eu talvez, né, errei muito, né, e hoje eu tento me corrigir um pouco, é uma questão minha pessoal mesmo de ansiedade, né, e de às vezes não acreditar naquilo que você está fazendo, sabe? Você faz, mas desconfiando que, eu não tenho competência para fazer isso, sabe? Se você tá lá, né, e eu errei muito, às vezes, sabe, e me reprimi, sabe, do tipo, não, acho que eu não vou dar esse passo porque eu não acho que eu posso. Se você tem a oportunidade, se alguém está olhando de fora e falando, não, faça, né? Uhum, Eu tô aqui, eu acredito que você pode fazer, faça. Se alguém está uhum. acreditando em você, acredite em você também, sabe? Eu acho que isso me tirou algumas oportunidades, para ser bem sincero, sabe? Em alguns momentos, tipo, tô receoso, acho que eu não vou fazer. E Postergou não fui, talvez sabe? até algumas promoções, de repente? Posterguei, procrastinei, sabe aquela procrastinação, Entendi. sabe? Você vai segurando e poderia ter, né?
ter sido promovido de uma outra forma, ter acelerado alguns movimentos na minha carreira. Poderia ter acontecido isso se eu tivesse tido talvez um pouquinho mais de coragem em alguns aspectos, né? Uhum, Então acho que isso é algo que eu tento, continuo, né, tentando corrigir, assim, de se expor mais, né? Acho que ter uhum. essa chegada, essa coragem, essa determinação e sair da zona de conforto. Eu nunca fui, né? Nunca estive em zona de conforto. Alguém pode falar, mas 26 anos na mesma empresa parece uma zona de conforto, né? Mas foram várias empresas dentro da mesma empresa, várias áreas, várias Várias oportunidades. áreas. Teve uma história, né? Então não Uhum. foi Uma sempre no mesmo, construção. fazendo uma construção, exatamente. Mas acho que olhando para trás um pouquinho, esse poderia ter sido, acho que um ponto que eu Bom, eu podia não ter sabia que feito um você ia pouquinho melhor. responder isso, mas aí eu quero aproveitar e, claro, falar um pouquinho do que a gente faz aqui. Um pouco antes da gente abrir essa live, eu estava fazendo uma reunião profissional com o pessoal de São Paulo. E daí, o que nós fazemos hoje aqui no RH? A gente faz sabe aquela conversa que é aquela chuva de ideias e é quando o dono da empresa chora, fala aquilo que ele não pode dizer para a família e nem para os funcionários, sabe? Oh, Aham, acho que eu sou aham. ruim aqui, acho que não vai dar certo, acho que eu vou fechar minha empresa e tal. E daí a gente começa aquela longa conversa, né, marinheiro? Ok, mas o que levou você a abrir a sua empresa, né? Você se lembra quando você começou a investir? Quais eram os seus sonhos, né? Porque onde a sua família estava dentro desse processo? Aí a hora que a gente começa a construir, ele começa a se recolocar e entender, opa, deixa eu voltar aqui no meu lugar, passou meu Isso. momento de desespero, voltou a autoconfiança dele, a gente começou a falar sobre os processos. Claro, às vezes tem que ter um realinhamento de processo, mas ok, tá, nada passa disso. Não é assim, Isso. você fechar uma empresa, você desistir de um sonho, é muito sério, né, marinheiro? Então, Exatamente. a gente como RH hoje, a gente traz, alavanca isso dentro do profissional para ele ter um psicólogo que traz que performa dos dois lados, que pensa no grupo e que pensa no Uhum. sonho dele como profissional, e a soma disso é o sucesso profissional dele, da empresa e de todas as portas que ele abre para todos os funcionários entrarem, né? Quantas Exato. famílias ele nos sustenta com isso? Exato. Não, e a gente tem que ter, né, no caso, por exemplo, esse exemplo, é um empresário, né? Então ele tem responsabilidade, como você falou, não só por ele e pela família dele, Isso mas mesmo. por inúmeras famílias, né? Mesmo em empresas corporativas, né, eu tenho na minha equipe, né, várias pessoas, né? São equipes grandes de trabalho. E cada uma dessas pessoas tem a sua família, então Concordo. é impacto também. Então, assim, eu tenho que ter muita responsabilidade quando eu Isso estou aí. desenvolvendo aquela pessoa, quando eu estou avaliando aquela pessoa, né? Tem que ter todo esse cuidado realmente, porque você está em posição de decisão, né? Quando você tem a decisão na mão, você pode realmente trazer consequências, né? Mas um ponto que você trouxe aí, que eu acho que é bem isso mesmo, eu vou repetir de novo, que eu já falei, a vulnerabilidade, né? Que acho que, em resumo do que eu falei como oportunidade no passado, que acho que hoje eu faço mais, é assim, é eu mostrar para os meus pares, para minha equipe, para os meus chefes, né, que eu sou vulnerável, eu posso errar, né? Não tem problema se eu errar, assim, o importante é você não insistir no erro, sabe aquela história, né? Eu posso errar, eu posso, né, não saber como fazer, eu posso não dar o passo correto, mas você tem que aprender com aquilo, sabe? Hoje a gente tem uma Eu filosofia muito chamo de clara também, assim, recalcular a rota, né? Não tem problema em isso. recalcular a rota. Exatamente. Recalcula e ela vai te colocar no caminho de novo para o seu destino, né? Isso Mas mesmo. você tem que aprender com aquilo. Se você ele está recalculando a rota e você insiste no caminho errado, aí é outra conversa, Concordo. né? Mas se você entendeu e colocou no caminho de volta, vai para frente, não tenha medo não. Eu concordo. Fala pra mim um grande profissional que marcou sua carreira. Olha, eu tenho vários, né? Até injusto eu citar um só, mas eu vou citar um porque esse me marcou e eu tenho um respeito muito por ele. O nome dele, inclusive é japonês, André Hirata. André Yasutoki Hirata, ele mora em Campinas, aí no Brasil. Ele foi um dos meus primeiros gerentes, né? Uhum. E eu lembro bem, assim, quando ele me orientou, né? Assim, primeiro quando ele me levou para trabalhar na equipe dele, assim, né? Ele falou, Sim. ó, vem aqui comigo e tal, e eu vou te desenvolver para você ser um bom profissional. Mas aí algo que ele falou para mim assim, falou, ó, eu tenho uma pequena participação nesse processo, mas depende de você, tá na sua mão. E isso, Ou assim, é algo seja, que eu uso se até vira. hoje. É algo que eu uso até hoje comigo aqui. Falo, gente, eu posso ser, eu tô aqui, conta comigo e tal, mas tá na sua mão. Você tá dirigindo o carro da sua carreira, né? Ninguém mais, você não pode terceirizar isso para ninguém. Você tem Isso que aí. dirigir esse carro. Eu tô do lado aqui, ó, tô, né? Vai para lá, vamos ajustar aqui, ó, precisa de mais combustível, não sei o quê. Mas esse profissional me marcou muito, né? O André Hirata. Até hoje a gente tem contato, né? Que É top. engraçado que a vida, ela vai, a gente tá sempre em dois papéis. Ou você tá Aham.
mentorado ou você está mentorando, né? Mentorando. É engraçado que depois ele até falou para mim algumas situações ali de sistemas e tal, mas o André Irato marcou muito, e não pela questão técnica, ou isso também, né? Um ótimo gestor e tal, mas pela pessoa que ele é, sabe? Então, assim, independente de qualquer coisa, sabe? Gerente, ele é diretor, ele é dono da empresa, mas uma pessoa muito honesta, muito sincera, muito transparente, muito, sabe, respeitando a sua dificuldade. Eu cheguei lá, não tinha conhecimento nenhum, quando ele me contratou para a área, né, específica, né? Sim. Eu não tinha conhecimento nenhum da área. E ele me acolheu assim, me orientou até o momento que ele saiu da empresa depois de anos, né? Aposentou e tal, mas até aquele momento ele sempre me orientando, sempre com cuidado, sempre buscando entender. Então, assim, é uma pessoa que eu respeito muito. Foi interessante que no momento que eu fui trabalhar com ele, ele passou por um momento difícil de saúde e tal, e ele ficou afastado um tempo da empresa, né? Eu até falei isso para ele, que eu aprendi bastante com ele e sem ele, né? Porque aí ele Na saiu, né? E ausência aí, eu também teve que aprender. aí, não, aí eu comecei meio que a ter uma linha de contato direto com o chefe dele, né? Que Uau! era, que era o diretor, assim. Então foi um momento de muito aprendizado, assim. Imagina, você no Entendi. começo de carreira, né? Você meio que tem que atuar como se fosse alguém que você não. E aí que volta o ponto que eu falei, tipo, deram a oportunidade. Aí eu me senti, falei, opa, mas eu não. Gerente, o cara eu não sou nada, né? Tô começando aqui, né? Mas foi uma oportunidade muito grande. Então é uma pessoa realmente que eu respeito muito e tenho um carinho muito especial por ele, um japonês, né? Inclusive a gente se encontra sempre que eu, Eu tenho uma né, amiga que ela tenho fala assim, oportunidade. eu cheguei do Japão e fiz o Enem e passei, né? Aí eu falei pra ela assim, menina, você não acredita, eu fiz na brincadeira o tal do Enem e eu passei. Aí ela falou assim, Karina, você não olha todo dia no espelho, você não vê esse zoinho puxado. Quando eu entro numa sala, que eu tô numa seletiva, eu penso, 1, 2, 3 japonês, 3 vagas menos. Olha, vocês japoneses, vou te colocar, né? Vocês japoneses, vocês têm um chip a mais ali, não sei o que é diferenciado. Ela falou assim pra mim, meu Deus, menino, o que que tem esse sangue? Pelo amor de Deus, vai direto pra cabeça isso. Ah, e você sabe que eu jurava que o Meguro era do Meguro, mas o Meguro Todo é mundo seu, né? pensa. Aham. O Na Meguro verdade, também. na verdade ele entrou, a gente adotou ele, vai marinheiro. Ah, tá certo. Ele até deu uma puxadinha no olho, eu não sei se ele tem Não, também ele engana melhor do que eu, É vai. índio? Eu acho. Ele falou que ele é índio. Mas os índios brasileiros, a minha filha, não sei se já viu a foto dela, mas ela tem o olhinho puxado, né? Tem, Os índios aham. brasileiros, eles vieram da migração lá, né, da Ásia, né? Verdade. Então tem uma conexão. Eu até brinco com o pessoal, fala, voltei para casa agora, porque eu tô aqui no meio Ah, da. meu Deus do céu, marinheiro. A minha avó tinha os olhos bem puxados, sabe? Então tem uma descendente, tá na família, Meguro. É. Concordo. Marinheiro, e daí assim, quais são os projetos agora? Porque agora você está em Singapura, é diretor, né, de um grande projeto aí. E assim, claro, a gente sabe que tem algumas coisas que estão por vir ainda, né? Que a gente pode esperar aí do marinheiro nos próximos meses? É, olha, na verdade eu tô, né, eu me mudei para cá numa posição local, né? Então eu sou contratado aqui, né, localmente. É um contrato indeterminado, né? Não é um projeto, na verdade eu dirijo uma área aqui, né? Então a área de pesquisa e desenvolvimento, de embalagens mais focado. Então assim, próximo passos eles estão talvez direcionados aí mais para Laura, eu diria, sabe? Ah, Vou ser é? bem assim, eu acho que o próximo passo de carreira ele vai estar bem conectado, acho que com o exemplo que você trouxe do Jardion, né? O que vai ser o próximo passo da Laura agora em termos de educação, de estudo? Isso vai me direcionar um pouco também. Profissionalmente tem, né? Acho que cheguei no momento que abriram. Vamos imaginar a carreira como uma estrada, né? Então chega aquele momento que você tem aquelas setas, né? Que você pode ir para lá, pode ir para Pra cá, pode ir cá? para cá. Uhum. Então eu acho que vindo para Singapura me abriu várias possibilidades futuras, né? Não de curto prazo, mas talvez futuras, que pode me permitir eventualmente, né? Geograficamente mudar para outros países ou continuar Sim, aqui em Singapura. Mas acho que é algo que eu também aprendi muito na minha carreira é não sofrer muito pelo amanhã, sabe? É continuar fazendo meu legal. trabalho, continuar consistente, né? Continuar contribuindo para a empresa, me reinventando todo dia, porque não é fácil, né? Você vai pegando uma certa idade, né? Você vai ficando um pouquinho mais
vou falar mais lento, mas você tem outras prioridades, às vezes, então, mas precisa continuar realmente relevante para a empresa, para a organização. Uhum. Acho que esse é o meu grande objetivo, né? Estar preparado para quando a próxima oportunidade Eu surgir. aprendi uma grande lição depois do terremoto que a gente viveu lá dentro do Japão. Eu comecei a, a participar mais do presente. As pessoas participam muito do Isso, futuro, que elas não apalpam, não isso aí. seguram, não entendem, não vivem, não cheiram, não tem ainda aquela ambiência. E elas perdem o momento que elas estão vivendo agora o tempo todo, né? Isso aí. Então, eu costumo dizer que eu acho que as pessoas têm que aproveitar um pouquinho mais o momento presente. Isso aí. E justamente tem duas coisas de tudo na vida, duas coisas que você não tem ação nenhuma, né? Uma é do passado, Do já que já foi, né? passou e o que está por Já vir. passou, e o que está por vir. Então, é o que você falou, é viver e fazer o seu melhor no presente, porque isso te galga oportunidade. Então, eu falo muito isso também, é de você estar preparado, sabe? Mas preparado para quê? Às vezes você não sabe exatamente, né? Se é para uma movimentação lateral, e carreira é isso, né? Não é só crescimento vertical, né? Mas eu quero Concordo. crescer, quero ser gerente, quero ser... Não, você pode crescer lateralmente e ir para uma outra categoria, uma outra área da empresa, enfim. Então tá preparado quando essa oportunidade surgir, sabe? Fazer o seu melhor, acho que é isso que é o mais importante. E ter um pouco desse plano. Eu falei da Laura como primeiro, porque assim, os fatores de decisão, eles são importantes na sua vida, eles vão mudando, né? À medida que Sim, você vai amadurecendo e tal. Então hoje para mim é isso, assim, o que que é importante para ela, para minha família, né? Então uma vez que isso está definido, está claro, tá bom. E profissionalmente, isso vai agregar onde? Vai agregar, então faz sentido, vamos embora. Então tem que pensar um pouco nessa visão holística, né? Nesse todo aí. isso mesmo. Se tiver que dar se tivesse hoje que dar um conselho para o pessoal que está em casa, marinheiro, o que você diria? É, vários conselhos, né? Mas o primeiro é essa questão da profundidade, né? Não pare jamais de se reinventar, né? De aprender, de estudar não é só, né? Fazer uma matrícula numa faculdade e tal. Estudar é amplo, né? Mas É, seja organizado, né? Disciplinado, acho que é a melhor palavra. Seja disciplinado. Se você tem um sonho, vá atrás desse sonho, né? deixa ele E se morrer, né? prepara para ele, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Assim, dinheiro, obviamente, ele pode te dar outros níveis e eventualmente, né? Um diferencial e qualidade, não sei o quê, mas não é a desculpa, né? Busque Concordo. recursos. Hoje tá na mão, né? Hoje você pega qualquer, né, pecinha dessa daqui, tá tudo aí, né? Isso Tudo concordo. que você quiser aprender ou desaprender também, tem que tomar cuidado, né? Mas faz um plano, né? Tem um plano, segue aquele plano, seja Uma focado, rota. mas não. Oi? Faz uma rota. Faz uma rota, exatamente. É, Faz uma rota, mas fique preparado para desvio de rotas. Acho que isso é concordo. importante também. Então, tem uma rota, tem um foco, tem um objetivo, mas esteja preparado para quando surgem as 3, 4 oportunidades, e aí, para onde que eu vou, né? Então, assim, estar preparado e ser feliz, né? Acho que é importante Ser também feliz é nas carreiras, importante. você ter realmente gostar e viver aquilo que você faz como algo seu mesmo. Então, seja feliz e aproveite a jornada, porque, como eu falei, a vista é maravilhosa, A né? Então, vista é aproveite. maravilhosa. Concordo com você. Marinheiro, eu quero agradecer, assim, fazia muito tempo que a gente não conversava, né? E eu pretendo ter você mais vezes aqui junto com a gente para trazer essa mentoria mesmo, que eu considero isso aí já é praticamente um curso, uma extensão aí que você está dando pra Poxa gente. vida, meu Deus do céu. Estou mais aprendendo do que ensinando. Tudo que você está trazendo aí pra gente, e eu tenho certeza que isso brilha os olhos de muitas pessoas que às vezes estão tá assistindo a gente e pensa, olha, acho que não dá certo, né? É aquele momento de reflexão que faz as pessoas repensarem. E eu costumo dizer assim que se numa live eu conseguir reverter pelo menos 2 pessoas de 300, 500 que assistem, para mim já valeu a pena, né? Então, Legal. recalculando mesmo, trazendo as pessoas junto, não deixando ninguém desistir, porque quando as pessoas começam a desistir delas, aí acabou tudo, né? É uma questão de tempo Exatamente. e daí já não tem mais nada. Exatamente. E pessoas, né, Karina? Acho que a sua área, né, é uma área que eu considero Isso, uma das mais privilegiadas que lida diretamente com as pessoas que são parte de tudo isso, né? A Mondeliz, né? Nenhuma empresa ela existe por si só, né? O que isso que é a mesmo. Mondeliz? É um monte de prédio com máquina dentro e tal, mas e as pessoas que fazem diferença? Então, o foco, como, né, e eu gosto muito, né, de fazer isso, é de compartilhar minha experiência no sentido, como você falou, de inspirar outros, né, que às vezes não tem essa visão ou Isso enxerga de uma mesmo. outra forma.
Eu não estou falando que tem que seguir exatamente o que eu estou falando, ou da forma que eu estou fazendo, cada um sabe como fazer. Isso mesmo. Mas quando alguém falar para você que já viveu uma situação, pense naquilo e reflita, né, se aquilo faz sentido para você ou não. Então, conta comigo e estamos sempre aí à disposição. Obrigado pelo convite, pelo tempo. Imagina, muito bom falar eu que com você agradeço. também. Eu gosto, eu me divirto. Podcast para mim não é problema, não. Podcast é diversão. Muito legal. Eu gosto do que eu faço aqui e trazer informações para as pessoas, para mim, é fantástico. Cada pessoa que senta aqui comigo e conversa um pouquinho, eu levo um pouquinho delas para a vida, né? É muito importante isso. Eu queria que você me deixasse aqui os endereços, né? Como que encontra você nas redes sociais para o pessoal quiser trocar uma ideia contigo. Opa, não, pode, o meu LinkedIn ali, né? Anderson Marinheiro, vão achar pouquíssimos. Com toda certeza. Mas o Anderson Marinheiro da Silva, então fique à vontade para entrar em contato por ali. Meu e-mail também, se quiserem aí, amarinheiro@gmail.com. E sempre à disposição aí para entrar em contato, para conversar, né? A minha rede, eu gosto muito do networking, né? Porque a gente aprende, ensina um pouquinho ou tenta, né, passar alguma coisa, mas aprende muito também. Então, aprende tá aberto muito, ali. todo dia. Então todo dia. Sou bem aberto realmente, me procurem, me busquem, mandem mensagem, vai ser um prazer aí conversar com Aí, galera, mentoria de graça, corre lá, corre no LinkedIn, chama ele já. A primeira é de graça, a segunda é que vai, brincadeira. É isso aí. Mas aproveita a primeira, faz direito na primeira. Anderson, muito obrigada. Deus abençoe muito vocês, né? Um abraço enorme para mim e a Maria, né? Então Deus abençoe e um abraço enorme na Maria e na Laurinha, querida, maravilhosa, né? E espero que Deus abençoe muito a estadia de vocês aí, até Deus abrir outras portas de outros países e que vocês possam entrar aí com toda certeza. Eu sei que Deus vai abençoá-los muito, tá? Amém. Um abraço forte para vocês aí também. Estando no Brasil, quem sabe a gente não passa para cafezão em casa mesmo. Isso aí. Para você que está nos ouvindo, esteve aqui, acompanhou a entrevista com o Anderson Marinheiro, eu quero te aconselhar, corre lá na rede social, chama ele, que com toda certeza ele é muito acessível, ele vai conversar contigo também. Então, hoje nós queremos agradecer ao pessoal da Produtiva e da Modela que está nos cedendo o look para a gente trazer uma variação aqui de roupas muito bonitas. Se você ainda não conhece a Ruth Misley, que tem a Produtiva e a Modela, ela está situada em todos os shoppings de Curitiba. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre as roupas que ela tem lá, e eu acredito que você vai gostar muito, vai desde o social até o esporte e fios também. Então, eu aconselho que você dê uma visitadinha no shopping com a nossa querida Ruth, tá? Então, galera, não esquece, deixa um like aqui para nós, se inscreve no nosso canal se você gostou. Se quiser encontrar a gente na rede social, F5 Assessoria _BPO no Instagram e no Facebook. E se você não conhece nosso site, www.f5bpo.com.br. E não esquece, galera, se acontecer qualquer problema na sua empresa e por algum motivo travar, dá um F5 que atualiza, galera. Até mais. Tchau, tchau. Muito boa noite, seja muito bem a mais um podcast Atualiza da F5 Assessoria. Se você ainda não conhece a F5 Assessoria, entra lá no nosso site, entra nas redes sociais,
conheça um pouquinho do nosso trabalho, conheça um pouquinho quem é a Karina, conheça um pouquinho quem é o Marcelo. E hoje temos Marcelo presente aqui conosco, né? Conheça um pouquinho também do trabalho do Neri, que também é uma das pessoas que trabalham conosco na F5 Assessoria. O que a F5